Eu sou Ivanilton Santos da Silva, juiz concursado em 1981. Ingressei na magistratura assumindo a comarca de Casanova. Por lá, naquele alto sertão da Bahia, passei por 2 anos e fui promovido por merecimento para a comarca de Santa Maria da Vitória, oeste da Bahia. Lá fiquei por 4 anos e fui promovido para a comarca de Valença, a capital do Baixo Sul, onde permaneci por 10 anos. Atualmente respondo pela titularidade do Juizado Especial Cível da capital, mais precisamente o segundo Juizado Especial da Liberdade. Eu, entre amigos, costumo dizer que me orgulho de afirmar com muita satisfação que sou o juiz da liberdade. Não creio que possa existir algo mais importante depois da vida, naturalmente, do que a própria liberdade. Daí, lá no Juizado da Liberdade, nós trabalhamos atendendo os jurisdicionados que apresentam queixas, círculo de competência, que é denominado vulgarmente de juizado de pequenas causas. Mas em boa hora, o professor Calmon de Passos, saudoso jurista, lembrou que não existe, na verdade, pequenas causas. Existem causas e elas todas são importantes, merecedoras de toda a atenção do magistrado. Para quem não tem ainda aproximação com os juizados, devo dizer-lhes neste primeiro momento que lá tem 2 grupos, são atendidos 2 grupos de demandas. As demandas que alcançam o valor máximo de 20 salários mínimos e aquelas demandas que vagueiam, aquelas demandas que existem, que estão entre os 20 salários mínimos e 40 salários mínimos. Para esse primeiro grupo de demandas de até 20 salários mínimos, não é necessário para a apresentação de queixa do acompanhamento do advogado. É sempre bom, eu costumo dizer, antes de procurar o juizado, antes de procurar a justiça de modo geral, o interessado consultar um advogado, ouvir um advogado, conversar com ele, assim como quem tem uma dor de barriga procura um médico, assim um conflito social deve o interessado procurar um advogado. Mas chama-se a atenção que para as demandas estimadas em até 20 salários mínimos não é necessária a figura do advogado, ou seja, o interessado pode apresentar sua queixa isoladamente. A partir desse valor e até o valor de 40 salários mínimos, o acompanhamento de um profissional da área jurídica é indispensável. Poderíamos afirmar, é obrigatório. Não se recebe queixas de valor superior a 20 salários mínimos, senão acompanhado por um advogado. Ora, alguém há de se perguntar, sempre eu posso chegar até o final da demanda sem o acompanhamento do advogado? Pode chegar até o final da demanda sem o acompanhamento de advogado. E mesmo aquelas queixas de valor superior a 20 salários mínimos, entendo eu que a figura do advogado, embora seja muito oportuna, pode ser dispensado até a realização da primeira audiência, chamada audiência de conciliação. Lembro aqui, nesta hora, que nos juizados, após a apresentação da queixa, após a pessoa se comparecer no balcão, formular sua queixa, onde é atendido por um funcionário especializado, bacharel em Direito, com experiência e conhecimento, para bem orientar a parte, logo após a apresentação da queixa, é marcada uma audiência, a chamada audiência de conciliação e julgamento. Nesta audiência de conciliação e julgamento, eu estou tentando passar para você, meu caro internauta, como se desenvolve um processo no Juizado Especial Cível, no chamado Juizado de Causas Comuns. Na audiência de conciliação, se tenta um acordo, uma composição, um entendimento. Aliás, o objetivo primeiro da justiça é levar as partes à conciliação, a um entendimento. Se espalha por aí a frase de que é melhor um péssimo acordo do que uma boa questão. Mas
Nunca nós devemos entender que haja péssimo acordo, porque o acordo sempre satisfaz mais do que a sentença. Sempre que alguém tiver a possibilidade de realizar um acordo, faça-o, que é bem melhor do que aguardar a solução através da sentença. Porque a sentença não restaura por completo uma situação em que houve um prejuízo. Na verdade, a sentença busca alcançar aquela frase de quanto menor o prejuízo, melhor. Porém, não se restabelece o estado anterior daquela situação. Numa composição, eu entendo que as partes conciliam não apenas interesses, mas conciliam coração, volta à harmonia, volta ao aperto de mão. O que o Poder Judiciário busca é a harmonia social, e esta é alcançada mais rapidamente pela composição. Então, nesta primeira audiência, o chamado conciliador incentiva as partes ao entendimento. Chamo a atenção de que eu disse aqui há pouco, incentiva as partes a um entendimento. Não é uma imposição. Quando a pessoa senta-se, quando alguém senta-se na mesa de composição, há de ter em mente que a composição é realizada a depender da sua vontade e da vontade do outro. É uma comunhão de vontades. Não se impõe o acordo, não se impõe a composição. Lembro sempre em audiências que nesta hora é tal qual acontece com o casamento. Quando alguém se prepara para o casamento, gasta dinheiro, contrata músicos, enfeita a igreja e por aí afora. E mesmo naquele momento, o padre, se a cerimônia for religiosa, ou o juiz, se a cerimônia for civil, ainda pergunta aos interessados se efetivamente querem casar. Ora, depois de tantos gastos, tanta gente convidada, e ali naquele momento ainda se vai perguntar se quer ou não casar, era de se responder, não, eu estou aqui para tomar sorvete. Mas na verdade não é isso. Então, na conciliação que se busca ali, por mais que o conciliador estimule a composição, se não parecer interessante a uma das partes, ela não é obrigada a fechar a composição, a compor a lide, porque tem inteira liberdade de recusar aquilo que não lhe parecer conveniente. Não é aquilo que não lhe parecer legal, mas aquilo que não lhe parecer conveniente, porque nós estamos no regime democrático, onde o indivíduo tem até o direito de, por pensamento e opinião, contrariar a lei. Quem tem a obrigação de impor a lei é o julgador, é o juiz que tem um compromisso com a lei. As partes não têm esse compromisso, cada qual busca a realização de seus interesses, a realização de suas conveniências, não conveniências ilegais, imorais, mas aquilo que possa atender aos seus legítimos interesses, aquilo que venha coroar a sua pretensão. Realizada esta conciliação, este acordo, ali pode estar sendo liquidada a primeira fase, pode estar sendo liquidado o processo. Não logrado êxito na fase de conciliação, isto é, não entabulado o acordo, não fechado o acordo que faz lei entre as partes, estabelecido o acordo, ali as partes ficam amarradas e têm que cumprir as parcelas, têm que cumprir as cláusulas que preenchem aquele acordo. Passa-se então a fase de conciliação, a fase probatória, dizendo melhor, na qual as partes têm o direito e dever de demonstrar as suas alegações. Cada uma das partes tem o direito de levar até a audiência de instrução 3 testemunhas e requerer perante o juiz o que for capaz de demonstrar suas alegações. Nesta hora é requerido prova até pericial. Há quem diga que nos juizados não é possível prova pericial. Outros dizem que é possível sim. Então, nessa hora, a parte pode requerer
que o juiz encaminhe requisições para repartições públicas, buscando comprovação do que alega, pode requerer que o depoimento de pessoas outras, mesmo aquelas não arroladas, mas aquelas citadas. O fato é que uma parte tem direito de levar 3 testemunhas, a outra outro tanto. Se não comparecerem as testemunhas e não for requerido a tempo a sua intimação, a parte que negligenciou com esse dever perde o direito de produzir a chamada prova testemunhal. Concluída essa parte que eu chamei, que os doutrinadores chamam de fase de produção de prova, o juiz poderá proferir na mesma hora, na audiência, a sua decisão, ou então marcar data para a publicação da decisão, ou então tirar de pauta para examinar o processo, proferir sua decisão e as partes daí serem intimadas, dizendo quem ganhou, quem perdeu a demanda. Aquele que se julgar prejudicado pode recorrer da decisão, pode apresentar num prazo determinado um recurso que leva o processo à fase, a segunda etapa da prestação jurisdicional, que é a fase recursal, onde o assunto será reexaminado por um grupo de juízes, um grupo composto de 3 juízes, é a chamada turma recursal, onde o assunto é reexaminado, mantida a decisão do juiz ou reformada a decisão, por vários motivos que a lei estabelece. Nesta hora, para a formulação do recurso, a lei exige que este recurso seja subscrito por um advogado. Dei aí para vocês, meus caros internautas, uma ideia aligeirada sobre o assunto. Passei como que de avião sobrevoando uma plantação e jogando alguma coisa para a fertilização do solo. Eu vou ficar então aguardando que vocês me provoquem adiante, encaminhando para este programa Pergunte ao Juiz as suas indagações. Me motivem para que eu possa trazer, de alguma forma, algum esclarecimento, não só para você diretamente, mas para a população de modo geral. Vocês, caros internautas, que queiram nos dar o prazer da participação, encaminhem suas indagações para o nosso e-mail e, especialmente, para o nosso programa Pergunte ao Juiz. Fico aguardando, eu diria em linguagem jurídica, o programa está concluso, ou seja, quando um processo está aguardando apreciação, se diz que ele está concluso.